continue to amaze me. Vocês continuam me deixar maravilhado. It's Friday night. É sexta-feira à noite. If we had tried to have a meeting on Friday night at our seminary, I'd have been shot. Se nós tentássemos ter uma reunião como essa no sábado à noite, lá no nosso seminário, eles iriam atirar em mim. It's wonderful to see you. É muito bom ver vocês essa noite. Last night, I talked about some of the unfortunate results of the Reformation. Na noite passada, nós falamos sobre alguns dos resultados infelizes da Reforma Protestante. I believe those were real and bad. Eu acredito que aqueles resultados foram reais e foram ruins. But we still do celebrate what happened 500 years ago. Mas nós ainda temos muita coisa para celebrar com relação àquilo que ocorreu há 500 anos. And the organization with which I work is having a conference in Wittenberg next month. E a organização com a qual eu trabalho tem uma conferência em Wittenberg no próximo mês. We still have a few spaces available, Nós ainda temos algumas vagas, se você quiser. so you ought to join us. Vocês poderiam se unir a nós. All of the sessions will be translated into Portuguese. Todas as sessões serão traduzidas em português. Do you I need hope a you're impressed. do you need a translator there? Yeah. Oh, ok. Eu espero que você fique impressionado com aquilo. There was some good news out of the Reformation. Sim, de fato, a Reforma Protestante trouxe para nós algumas boas novas. I think the best result of the Reformation was a radical reaffirmation of one of the fundamental truths of Scripture. Eu creio que o melhor resultado da Reforma foi uma reafirmação radical das verdades bíblicas. And that truth is summarized in Revelation chapter 7. E aquela verses- verdade bíblica pode ser resumida em Apocalipse capítulo 7. Revelation 7, 9 to 12, which we're going to read for you now. Apocalipse 7, do versículo 9 ao versículo de número 12, que nós leremos agora. Diz assim o texto bíblico: Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Amen. 1517 was, of course, the date that Martin Luther nailed his theses to the castle door. 1517 foi o ano em que Martinho Lutero pregou as suas teses no castelo de Wittenberg. And as I suggested last night, I think you ought to read them. E como eu sugeri ontem à noite, eu acredito que você deveria ler aquelas teses, All 95 of them. todas as 95. It'll take you 10 minutes. Isso levaria de você 10 minutos para fazê-lo. You'll see that in those theses, Luther was talking about indulgences. E você percebe que naquelas teses, Lutero estava falando sobre indulgências. Indulgences was simply an agreement whereby the church, when it received money from someone, granted them some favors. Indulgência seria aquele acordo pelo qual, quando a igreja recebesse dinheiro de alguém, ela concederia alguns favores àquela pessoa que pagou ou que ofereceu aquele dinheiro. And in those theses, Luther did not argue that indulgences were always wrong. Naquelas teses, Lutero não estava argumentando que as indulgências eram sempre erradas. As I said again last night, he remained a Roman Catholic at that time. Como eu disse ontem à noite, repito, ele permanecia um católico romano naquele momento em que ele pregou aquelas teses. However, the Roman Catholic hierarchy did see him as a threat. Todavia, todo o clero romano o via como uma grande ameaça. And in 1521, the Pope excommunicated Luther. E em 1521, o Papa excomungou Lutero.
It was really at that point that Luther's main contribution to us began. Foi realmente naquele ponto que a principal contribuição de Lutero a nós teve início. In 1538, Luther published a commentary on the book of Galatians. Em 1528, Lutero publicou um comentário na carta aos Gálatas. And he later said that that was the most important thing he ever did. E mais tarde ele disse que aquela publicação foi a coisa mais importante que ele fez na sua vida. So I would suggest that we see his commentary on Galatians as the starting point of the Reformation. Então eu sugiro a você que estude o comentário de Lutero aos Gálatas como sendo o ponto de partida da Reforma Protestante. Much more than the 95 Theses. Muito mais do que aquelas 95 teses. I want to read you a brief statement from his commentary. Eu gostaria de ler para vocês uma pequena declaração do comentário dele. This is what he says about Galatians 2:15 and 16. Foi isso que ele disse sobre Gálatas capítulo 2, de 15 a 16. The true way of becoming a Christian A verdadeira maneira de você se tornar um cristão is to be justified by faith in Jesus Christ é ser justificado pela fé em Cristo Jesus and not by the works of the law. e não pelas obras da lei. That's what we associate with Luther. Foi nesse ponto que nós nos associamos com Lutero. He didn't say that in the Theses, Ele não disse isso lá nas 95 teses, but he said it loudly and clearly in his commentary on mas Galatians. claramente e veementemente ele o disse no seu comentário aos Gálatas. And I would argue that is his major contribution to our church. E eu argumento, a minha tese é que aquela foi a principal contribuição dele à Reforma Protestante. In this, Luther was communicating very clearly a fundamental biblical truth. Naquele comentário, Lutero estava deixando de uma forma bem clara a verdade do Evangelho. Talking from a human perspective, he was describing how a person is justified. Falando dessa perspectiva humana, ele estava descrevendo como uma pessoa é justificada. From a human perspective, how does a sinner go to heaven? Em outras palavras, pela perspectiva humana, como que um cristão pode ir para o céu? And I think Luther was reflecting what we just heard from Revelation chapter 7. Eu creio que Lutero estava refletindo justamente aquela verdade que nós ouvimos sendo lidas em Apocalipse capítulo 7. It's really very simple. E essa verdade é muito simples. The Lord God gets all the credit in the salvation of sinners. O Senhor Deus recebe todos os créditos na salvação dos pecadores. The Lord of heaven and earth is alone worthy of praise when a sinner gets saved. O Senhor do céu e da terra recebe toda a adoração e deve receber toda a adoração quando um pecador é salvo. And by the late 1530s, this had put Luther completely outside the Roman Catholic Church. E por volta de 1530, então Lutero já estava totalmente fora da Igreja Católica Romana. However, picking up on what I said last night, he was not a uniter either. Todavia, I need to repeat the last. He was not a uniter. He did not bring people together. Okay. E novamente, como eu disse ontem à noite, ele não estava de fato reunindo pessoas, ele não estava atraindo pessoas, colocando-as juntos, unidas. Some other Protestants took positions that he hated. Alguns outros protestantes assumiram posições que ele odiou. And in the 1540s, he called other Protestants this. E então, em 1540, ele chamou esses outros protestantes do seguinte: He called them lying sects of perdition. ele chamou, olha, vocês são seitas da perdição. That was his comment about other Protestants. Esse foi o comentário dele sobre outros protestantes. However, one still must say that his basic insight was biblical. Todavia, nós podemos dizer, e todos os outros protestantes diriam que os insights básicos dele foram bíblicos. In terms of the how of salvation, it is through faith alone in Jesus. Em termos de salvação, ele estava afirmando que a salvação é mediante a fé somente em Cristo Jesus, ou somente pela fé em Cristo Jesus. And therefore, I think we must celebrate what the Lord gave to his church through Martin Luther. E por essa razão, eu acredito que nós precisamos celebrar o que o Senhor Deus trouxe a nós por meio de Lutero.
But there is a further step that needs to be taken. Mas há passo além que precisa ser dado por nós. Still speaking from a human perspective, Ainda falando sob uma perspectiva humana, why should we seek justification? por que nós deveríamos buscar justificação? What is the motive behind our accepting Christ as Savior? Qual é o motivo por detrás da nossa aceitação a Cristo como nosso Salvador? For all that he gave us with regard to the how, I believe Luther failed to answer the why. Por tudo que ele nos deu, eu acredito que Lutero, de fato, estava respondendo o porquê. What is our fundamental motive in wanting to go to heaven? Qual é o motivo fundamental pelo qual nós desejamos ir ao céu, ir para o céu? And I'd like to make a little bit of a controversial statement here. Eu gostaria de fazer uma declaração um pouquinho controversa aqui essa noite. Unless we are clear on the why of justification, we leave the door open for a spiritual prosperity gospel. A menos que nós estejamos bem claros com relação ao porquê da salvação, nós estaremos deixando a porta aberta para os pregadores da teologia da prosperidade. The danger is that if we don't think about it carefully, we will consider ourselves as wanting to go to heaven to get things from God. A questão é, se nós não entendemos corretamente, nós pensaremos sobre nós mesmos como pessoas que querem ir para o céu para receber algo de Deus. Whereas, as a matter of fact, our basic motive should be to give to God the worship which He is due. Quando, na verdade, o motivo verdadeiro de ir para o céu, ao invés de receber algo do Senhor, é dar a Ele a verdadeira adoração da qual Ele é digno. My favorite theologian is Jonathan Edwards. Dos meus teólogos favoritos é Jonathan Edwards. And some of you may know that Yale University has started Edwards Centers all over the world. E alguns de vocês sabem que a Universidade de Yale já começou os centros de estudos em Jonathan Edwards em todo o mundo. One of them is right here in Sao Paulo at Andrew Eles está Jumper. justamente aqui em São Paulo, lá no Jumper. And I think Edwards took the next step on the basis of what Luther did. E eu creio que Jonathan Edwards, ele deu um passo à frente daquilo que Lutero estava afirmando. I'd like to read you a paragraph from Jonathan Edwards. Eu gostaria de ler para vocês um parágrafo de Jonathan Edwards. It's sort of complex, so please follow carefully. É um tanto quanto complexo, então, por favor, preste atenção. The exercises of true and holy love in the saints come in a different way. Os exercícios da vida santa dos crentes ocorrem de diferentes maneiras. True saints do not first see that God loves them. Verdadeiros crentes, eles não veem em primeiro lugar que Deus os ama, But they first see that God is himself lovely. mas eles primeiramente percebem que Deus é amável. They see that Christ is excellent and glorious. Eles veem que Cristo é excelente, glorioso, And they're captivated by the beauty of Jesus. e eles são cativados pela beleza de Cristo. And then secondarily, they see God's love to them. E então, de maneira secundária, é que eles veem o amor de Deus por eles. Here is a very important sentence. Aqui está uma sentença muito importante. The saints' affections begin with God. As afeições dos santos começam com Deus. And self-concern has a hand in these affections secondarily only. E a preocupação consigo mesmo toma apenas um lugar secundário em tudo isso. Luther showed correctly the how of justification. Lutero mostrou claramente como ocorre a justificação. You are justified by faith in Jesus Christ. Você é justificado pela fé em Cristo Jesus. But why do we believe in Christ? Mas por que nós cremos em Cristo? Why do we want to be justified? Por que nós queremos ser justificados? Why do we want to go to heaven? Por que nós queremos ir para o céu? Because Jesus is worthy of our worship. Porque Jesus é digno da nossa adoração, do nosso louvor. He deserves our trust and our praise. Ele merece a nossa confiança, Ele merece nossas vidas. He deserves all that we are. Ele merece tudo aquilo que nós somos.
But doesn't the Bible teach that great blessings will come to those who exercise faith? Mas será que a Bíblia não ensina que grandes bênçãos virão sobre aqueles que exercem a fé? Yes, of course the Bible teaches that. Sim, claro que a Bíblia ensina isto. But those blessings come secondarily. Mas aquelas bênçãos, elas vêm de maneira secundária. Do you remember how Jesus put it in Matthew 6:33? Vocês se lembram como Jesus colocou em Mateus 6:33? Seek first the kingdom of God. Buscai primeiro o reino de Deus. And when we seek first the kingdom of God, all the other blessings will flow. E quando você busca primeiro o reino de Deus, todas as outras bênçãos te serão acrescentadas. But the problem is that we often reverse that order. Mas o problema é que geralmente nós revertemos aquela ordem. We try to convince people to become Christians because of all they will get. Nós tentamos convencer pessoas que elas devem se tornar cristãs por causa de todas as coisas que elas receberão. But we should become Christians because of all that we will give to our worthy Lord. Mas eles deveriam se tornar cristãos por causa daquilo que eles darão ao Senhor que é digno. In the United States, we have a lot of prosperity gospel preaching. Nos Estados Unidos nós temos vários pregadores do Evangelho da Prosperidade. Have faith in God and God will pour wealth upon you. Tenha fé em Deus e Deus então vai derramar riqueza sobre você. That is a travesty, I believe. Isto é uma tragédia, creio eu. Although God may give great wealth to some people. Ainda que Deus talvez conceda riqueza para alguns. We have little trouble in the United States rejecting that kind of material gospel. Nós temos problemas nos Estados Unidos rejeitando esse tipo de evangelho. But how about this as an example? So, no, it's just that it's dying, but it's okay. Yeah, Go ahead. that's what I was saying. Yeah, yes, Yeah. yeah. Let's try another example. Have you ever heard a sermon that urged people to trust in Jesus in order to get peace and joy? Por exemplo, falamos sobre o Evangelho da Prosperidade, mas vamos dar um outro exemplo também. Você já ouviu algum sermão de alguém falando que você deveria receber Jesus Cristo para receber paz e alegria? I would suggest that that can be a form of spiritual prosperity gospel. Eu sugiro a você que também esse tipo de sermão pode ser uma espécie de evangelho da prosperidade. Anytime that God is made the means to an end of our happiness, you're in danger. Todas as vezes que você tenta fazer Deus um meio para a sua alegria, você está em perigo. We must remember that the fundamental motive is to give to God, not to get from God. Nós devemos lembrar que o principal motivo é dar a Deus e não receber, obter de Deus. Let's apply this to missions and evangelism. Vamos aplicar isso a missões e evangelismo, evangelização. Why do we evangelize? Por que nós evangelizamos? Why do we send missionaries? Por que nós enviamos missionários? Of course, the primary reason is the Bible tells us to. Certamente, a razão primária, a Bíblia nos diz. No matter whether we can explain the reasons or not, the Bible tells us to do it, we should do it. Não importa se você pode explicar todas as razões ou não, a Bíblia Sagrada diz para você fazer e você faz. But in fact, God does provide explanations. Mas de fato, Deus, a Bíblia concede algumas explicações. One of those explanations is in Revelation 7. E uma das explicações está em Apocalipse capítulo 7. Yes, we do send missionaries out in order to save people from hell. Sim, realmente nós enviamos missionários para que esses missionários possam resgatar pessoas do inferno. But that's a secondary reason. Mas há uma razão, mas essa é uma razão secundária. If we make it the primary reason, we're in danger of creating prosperity missions. Se nós tornamos essa razão a razão primária, nós corremos o risco de criar um evangelho da prosperidade ou missões da prosperidade. If our main focus is on what other people will get from our preaching, our temptation is to compromise the message.
se o nosso principal enfoque, obrigado, é focalizar naquilo que as pessoas receberão, nós estamos comprometendo a nossa pregação. The primary motive to evangelize and send missionaries is because God deserves the worship and praise of those to whom we're going. A principal razão e o principal motivo para enviar missionários, para evangelizar pessoas, é porque Deus merece a adoração, merece receber a glória. I'd like to recommend 2 books along these lines. Eu gostaria de recomendar a vocês 2 livros nessa linha. These are both books that carry through this Reformation theme. Esses são os 2 livros que de alguma maneira enfatizam e dão continuidade a esse tópico da reforma. The first of the books is by J.I. Packer. O primeiro deles é por J.I. Packer. His book is entitled Knowing God. O título do livro é O Conhecimento de Deus. That's a powerful, powerful summary of how to read the Bible and how to preach the Bible so as to give God the glory. Esse é um resumo poderoso sobre como você deveria ler a Bíblia, como que você deveria pregar a Bíblia, para que Deus receba a glória. The other book that I want to recommend is a new book. Um outro livro que eu gostaria de recomendar é um livro novo. It was just named Book of the Year in the United States by Christianity Today. Ele acabou de ser considerado o livro do ano nos Estados Unidos pela revista Cristianismo Hoje. It is entitled The Crucifixion, Understanding the Death of Jesus Christ. O título é A Crucificação, Compreendendo a Morte de Jesus Cristo. It's an absolutely horrible description of the pain that Jesus went through on the É uma cross. descrição terrível da dor que Jesus Cristo enfrentou naquela cruz. And a magnificent display of what that reveals about your God. E uma manifestação magnífica do que aquilo revela sobre Deus. It shows the infinite, magnificent love of God for sinners like you and me. Aquele livro mostra, aquela descrição mostra o amor magnífico de Deus por pecadores como você. Yes, of course, we should warn our people about the dangers of hell. Assim, nós deveríamos advertir o nosso povo sobre os perigos do inferno. And yes, we should describe the blessings of heaven. Sim, nós deveríamos escrever as bênçãos do céu. But our primary preaching should focus on God Himself. Mas a nossa pregação principal deveria enfocar em Deus, o próprio Deus. We should describe the sheer beauty and majesty of our Creator and Savior. Nós deveríamos descrever a majestade, a beleza do nosso Criador. We should cause our hearers more than anything else to love and worship Him. Nós deveríamos fazer com que os nossos ouvintes desejassem, acima de qualquer coisa, amá-lo e ter comunhão com Ele. In other words, in our Reformation preaching, we must include Revelation chapter 7. One Em more outras time. palavras, Read it one more time. Em outras palavras, na nossa pregação reformada, nós deveríamos incluir esse texto de Apocalipse 7, 9 a 12, que leremos novamente. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus is worthy. Jesus é digno. Amen. Amém. Vocês gostariam de um momento de perguntas e respostas novamente hoje à noite? O senhor ontem disse que nós deveríamos buscar a união da igreja. Yesterday you told us that we should search the unity of the church E dividir apenas naqueles que não contemplam a mesma cristologia que a gente. we should strive for the unity of the church and divide only with those who don't hold the same Christology as
as we hold. Mas hoje deu uma grande ênfase no evangelho como um todo. But tonight you have given an emphasis on the gospel as a whole. Portanto, é possível haver união entre aqueles que professam a teologia da prosperidade ou mesmo a teologia da missão integral? So we ask you, is that possible to have unity with those who profess the prosperity gospel or those who hold mission Missão Integral da América Latina? Estou tentando me lembrar como é chamada nos Estados Unidos. Holistic Mission. It's always a little scary when someone raises questions based on what I said the previous day. É sempre estranho quando alguém faz uma pergunta do que eu disse com base no dia anterior. Let me turn it around a little bit. Deixa eu voltar pouquinho. In the United States, we are divided from lots of groups that really do seek to worship Jesus. Nos Estados Unidos, nós somos divididos com vários grupos que realmente procuram, tentam focar em Jesus. For example, there's a large group in the United States, the Sovereign Grace Fellowship of Churches. Por exemplo, tem grupo nos Estados Unidos, Graça Soberana, Sovereign Grace, é bem conhecido aqui no Brasil. Yeah. I've been to many of their worship services. Eu tenho participado de muitos dos cultos com eles. They've even allowed me to preach once. Eles até não me deixaram pregar nenhuma vez ainda. They tend to be very charismatic in their worship style. Eles procuram agir de maneira bem carismática no estilo de adoração deles. But their worship is always focused on Jesus. Mas a adoração deles é sempre enfocada em Jesus Cristo. It's probably more emotional than I feel comfortable with. Talvez seja mais emocional do que eu me sinto confortável em um ambiente de adoração. But they are lifting up Jesus. Mas eles estão exaltando Cristo. And the last thing that I can do is call them unchristian. E a última coisa que eu poderia fazer seria chamá-los de não cristãos. I think the continuity between what I said last night and tonight is in the person of Jesus. Eu creio que a continuidade daquilo que eu disse ontem à noite e hoje é que está centralizado e enfocado na pessoa de Jesus. If Jesus is lifted up for worship and praise as the eternal Son of God and our Redeemer, I've got to be with them. Se Jesus é exaltado como Senhor e Salvador, como o Filho de Deus e o Redentor, eu posso adorar com eles. There's a large church in Philadelphia called Deliverance Evangelistic Church. Há uma grande igreja na Filadélfia chamada Igreja da Libertação. It's primarily African American. É uma igreja basicamente de negros. Their worship services can go on 2-3 hours. E o culto deles deve durar de 2 a 3 horas. They often have healings that go on in the worship Eles service. têm no culto momentos de curas. That's not my style. Isso não é o meu estilo. But they love Jesus. Mas eles amam Cristo. And you can't come out of that worship service not knowing that He is the Savior. E você não pode sair daquele momento de culto sabendo que Cristo é o Salvador. And I will cooperate with them in any evangelistic campaign they want to do. E eu cooperaria com eles em qualquer campanha evangelística que eles realizassem. Because I'm convinced that Jesus will be uplifted. Porque eu estou convencido de que naquelas campanhas Jesus seria exaltado. May I give it? No? Oh, Yes, come yes, on, good. okay. Yeah. Thank you. Se você considerar a cristologia do Evangelho da Prosperidade, ou se você considerar a cristologia da missão integral, você pode dizer que de fato eles são cristãos? Considere a cristologia do Evangelho da Prosperidade. Eles pregam Cristo. A aplicação da cristologia deles Não só a aplicação da cristologia. Você dificilmente no Brasil ouve um pregador do Evangelho da Prosperidade falando sobre Jesus. A
a morte dele, sobre pecado, sobre salvação, sobre redenção. Você não tem isso. Você tem falando sobre cura, você tem falando sobre... Compreende? Minha formação é missiologia, minha formação primária é missiologia. Eu tenho atuado na área de aconselhamento bíblico somente há alguns anos. Mas a própria missão integral. A missão integral proclama que você encontra Deus na face do próximo. Se você contribuir para que haja um poste de luz em um bairro que não tem luz, você já está contribuindo para com a chegada da luz em um mundo de trevas, e isso seria o Evangelho. Eu posso chamar isso de uma aplicação de cristologia? Nós estamos no ambiente acadêmico, nós estudamos teologia. Considere esses aspectos, vocês verão. I agree. Okay, thank you. That was easy. Easier than last time. Come here. Come here. No, you come here. I think that what is here on your podium tells it all. Eu acredito que aquilo que está escrito aqui no púlpito de vocês ajuda claramente a compreender o que eu disse. Senhor, we want to see Jesus. Senhor, queremos ver Jesus. É o texto de João 12, verso de número 21. If that's the motive behind a ministry, se esse é o motivo por detrás do ministério, let's find ways to be together in the spirit of John 17. Então vamos encontrar maneiras de fato estarmos unidos no espírito de João 17. Mais alguma pergunta? A importância da oração em exatamente buscar essa unidade no corpo. What would be the importance of prayer in striving for unity in the body of Christ? Well, on Sunday morning, I will be preaching at Santa Amaro. Domingo pela manhã eu pregarei na igreja de Santo Amaro. And my subject will be the importance of prayer. E o tema do meu sermão será a importância da oração. So come in here. Então você está convidado a ir e ouvir. That was a short answer. But that's a serious question, and I'll try a brief answer. Claro, essa é uma pergunta muito séria. Eu gostaria de dar uma pergunta completa. But if you were thinking of coming on Sunday, don't let this keep you from coming. Mas se você estava pensando em ir lá no domingo de manhã, por favor, não permita que a minha resposta agora atrapalhe você nos seus planos. Too often, many of us think of prayer as asking God to do something for us. Geralmente nós pensamos que oração consiste em pedir que Deus faça algo para nós. We talk a lot about God answering prayer when God's done something we've asked Him to do. Nós geralmente falamos sobre Deus respondendo às orações quando Ele faz alguma coisa que nós pedimos para Ele fazer. And of course, asking prayer is appropriate. Claro, pedir nas orações é alguma coisa apropriada. But it's not the most important purpose of prayer. Mas esse não é o propósito mais importante da oração. Think about the Lord's Prayer. Pense, por exemplo, na oração do Senhor. He gives you an example. Ali você tem um exemplo. Our Father in heaven, Pai nosso que estás nos céus, hallowed be your name. santificado seja o teu nome. Honored be your name. Your kingdom come, your will be done. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. That is where you start with your prayers, focusing on God. É ali que as suas orações devem começar, um enfoque em Deus. And once you focus there, then go to the requests. E quando você está enfocado em Deus, sim, depois disso você vai para as petições. Give us this day our daily bread. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. That's appropriate. Isso é apropriado. If it's kept secondary. Se as petições são colocadas na posição secundária. My closing line on Sunday will be something like this. A minha conclusão do sermão domingo será mais ou menos o seguinte. The real question is not whether God answers prayer. A questão real não é se Deus responde ou não às orações.
The real question is whether God receives prayer. Mas se Deus recebe orações, Praise offered to God in the name of Jesus will always be received. louvor oferecido a Deus em o nome do Senhor Jesus sempre será recebido. And the fundamental purpose of prayer will be accomplished. E o propósito fundamental da oração será realizado. So that's how I would bring together what I've tried to say tonight with the purpose of prayer. Então, assim é que nós de fato podemos concluir e conectar com aquilo que eu disse hoje à noite com relação ao propósito da oração. Bom, tem mais uma pergunta por aqui? Não? No? Okay. Não. All right. Obrigado. Thank you.